Meus irmãos, meu aluno, meu amigo, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa lição de número 7 do primeiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2026. Nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos trabalhando o tema A Santíssima Trindade, o Deus único se revelando em três pessoas eternas. Esse primeiro trimestre que está sendo comentado pelo pastor Douglas Batista. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por tema a obra do Deus Filho. Essa lição que será ministrada no dia 15 de fevereiro de 2026. Eu sou Regis Souza, presbítero da Primeira Igreja Assembleia de Deus em Onápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em Filipenses capítulo 2, versículo de número 9, que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Verdade prática, a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Leitura bíblica em classe da nossa lição está em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 11, logo após Hebreus, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo de número 28. Meu amigo, não se esqueça de fazer o acompanhamento da leitura diária, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo você tenha mais subsídios bíblicos para fazer a aplicação da sua aula. Meu amigo, a nossa lição de número 7, a obra do Deus Filho, ela tem três objetivos que precisam ser alcançados ao final de cada tópico. O primeiro objetivo da nossa lição é explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. Segundo objetivo, mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. Terceiro objetivo, ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Meu aluno, meu amigo, meu professor, a obra do Filho é o centro da revelação cristã, é o eixo da história da redenção. Quando abrimos Filipenses, por exemplo, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, não estamos apenas diante de um texto devocional, mas de uma das declarações mais profundas sobre quem Cristo é e o que ele fez. Ali, nós vemos o movimento descente da encarnação e o movimento ascendente da exaltação. O texto áureo da nossa lição nos afirma: pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo de número 9. O que a Bíblia deixa bem claro aqui é que antes da exaltação houve a humilhação. Antes da glória pública houve a obediência silenciosa. Antes do trono houve cruz. Hebreus, capítulo de número 9, do versículo 24 ao versículo de número 28, complementa essa revelação, mostrando que a obra de Cristo não foi simbólica e muito menos provisória, mas definitiva. Ele não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu, apresentando-se diante do Pai por todos nós. Hoje, compreenderemos que a obra do Filho se desenvolve em três dimensões inseparáveis. Primeiro,
humilhação voluntária. Segundo, redenção perfeita. Terceiro, exaltação gloriosa. É interessante você esclarecer para a classe, já em introdução, que nós não estamos estudando apenas um evento histórico nessa lição de número 7. Estamos estudando o fundamento da nossa salvação, a garantia da nossa esperança e o motivo da nossa adoração. Se Cristo não tivesse descido, não haveria possibilidade de subir. Se não tivesse morrido, não haveria possibilidade de viver. Se ele não tivesse sido exaltado, não teríamos um Senhor reinando por nós. Essa é a grandeza dessa lição de número 7, a obra do Filho. Primeiro tópico da nossa lição. Primeiro tópico nos diz a humilhação voluntária do Filho. Esse primeiro tópico ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, a submissão de Cristo. Segundo, o esvaziamento de sua glória. Terceiro, obediência sacrificial até a cruz. Meu amigo, em Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia ela inicia dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Entenda que o apóstolo Paulo não está apenas ensinando doutrina, ele está apresentando Cristo como modelo supremo de caráter e submissão. O texto afirma que Cristo, sendo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus como algo que deveria pegar-se. Isso revela uma verdade fundamental. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele possuía plenamente a natureza divina, mas decidiu voluntariamente não usar privilégios dessa glória durante a sua missão redentora. É justamente aqui que nós encontramos a submissão de Cristo. Ele não foi obrigado a vir ao mundo. Ele veio por decisão própria, em perfeita harmonia com a vontade do Pai. A encarnação foi um ato de amor e obediência. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo que ele esvaziou a si mesmo. Esse esvaziamento não significa que Cristo deixou de ser divino, mas que ele abriu mão da sua manifestação visível de sua glória. Deus eterno assumiu forma humana, experimentando limitações físicas, sofrimento, rejeição e dor. O Criador entrou na história como criatura. O Senhor da Glória nasceu em simplicidade. O Rei do Universo viveu como servo. Esse movimento descendente revela o quanto Deus valoriza a redenção humana. Mas o ponto máximo da humilhação de Cristo aparece quando o texto declara que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz era o instrumento mais cruel e vergonhoso daquela época. Era reservada apenas para criminosos e rebeldes. No entanto, o Filho de Deus escolheu esse caminho. Na cruz, ele não apenas sofreu fisicamente, mas carregou o peso do pecado da humanidade, satisfazendo a justiça divina e revelando o amor de Deus. A humilhação de Cristo foi voluntária, sacrificial e redentora. Cristo, meus irmãos, Cristo, ele desceu até o ponto mais profundo para que o ser humano pudesse reconciliar com Deus. Do ponto de vista pedagógico e espiritual, esse ensino traz aplicações muito claras. Por exemplo, o reino de Deus funciona de maneira diferente dos padrões humanos. No mundo, a grandeza está associada ao poder, à exaltação pessoal. No reino, a verdadeira grandeza está na obediência, na submissão à vontade de Deus. Cristo nos ensina que não existe exaltação sem entrega e nem glória sem a cruz. Segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico da nossa lição que diz a obra redentora do Filho. Esse segundo tópico ele tem 3 subtemas. Primeiro, a ineficácia do sacerdócio levítico. Segundo,
o sacrifício único e suficiente. Terceiro, a substituição vicária. Meu amigo, se no primeiro momento vimos Cristo descendo em humilhação, agora entendemos o propósito dessa descida, a redenção. Em Hebreus, capítulo 9, nos ajuda a compreender a profundidade da obra redentora, comparando-a com o sistema levítico do Antigo Testamento. No sacerdócio levítico, os sacrifícios eram considerados ano após ano. O sumo sacerdote entrava no Santo do Santo com sangue de animais. Aqueles sacrifícios, eles tinham valores pedagógicos, mas não eram definitivos. Eles cobriam pecados, mas não removiam plenamente a culpa. Aqui está uma grande verdade. O sistema era provisório, meu amigo, e ele pontava para algo muito maior. Meu amigo, é muito forte. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu Deus. Cristo, meu amigo. Cristo surge como o cumprimento perfeito daquilo que era apenas a sombra. Ele não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu. Não levou o sangue de animais, mas apresentou o seu próprio sangue. Isso revela o aspecto fundamental da obra redentora do Filho em 3 níveis, ou em 3 aspectos. Primeiro, ela é única e exclusiva. Cristo não precisa morrer repetidas vezes. Seu sacrifício aconteceu uma única vez por todas. Segundo, ela é suficiente. Nada pode ser acrescentado à obra da cruz. Nenhum esforço humano, nenhum mérito pessoal, nenhuma obra religiosa completa o que Cristo já realizou. Terceiro, ela é substitutiva. Aqui está o coração do Evangelho. Substituição vicária. Ele morreu em nosso lugar. Ele assumiu a penalidade que era nossa. Ele satisfez a justiça que nós não poderíamos satisfazer. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, a Bíblia diz que Cristo se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos. Isso significa que a culpa foi tirada na raiz. A cruz não foi apenas um gesto simbólico de amor, foi um ato jurídico, espiritual e eterno. Na cruz, a justiça e a misericórdia, elas se encontram e elas se revelam. O pecado foi punido e o pecador pode ser perdoado. Do ponto de vista espiritual, isso traz segurança para a fé do crente. Nossa salvação não está baseada na instabilidade das emoções ou no desempenho religioso. Ela está fundamentada na obra perfeita, consumada do Filho. Glória a Deus e aleluia por isso. Por isso, meu amigo, a cruz não foi tentativa, a cruz foi consumação. Quando Cristo declarou na cruz, está consumado, ele estava afirmando que a dívida havia sido paga integralmente. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Terceiro tópico da nossa lição, que diz a exaltação gloriosa do Filho. Esse terceiro tópico, ele tem 3 subtemas. Primeiro, recebido à destra do Pai. Segundo, um nome acima de todo nome. Terceiro, soberania universal e retorno triunfal. Meu amigo, depois da humilhação e da obra redentora, o texto de Filipenses, capítulo 2, nos mostra o desfecho glorioso, a exaltação de Cristo. Capítulo 2, versículo 9 de Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. A exaltação é a consequência da obediência de Cristo. Ele foi recebido à destra do Pai, posição de autoridade suprema, indicando que agora ele governa sobre tudo,
no céu e na terra. Essa ascensão confirma o plano de Deus foi perfeito. Humilhação, sacrifício e glória são indispensáveis na obra do Filho. Cristo, ele recebeu o nome acima de todo nome, o nome que exige reconhecimento universal. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Essa é uma manifestação da soberania e autoridade plena, mostrando que a glória de Cristo não é apenas simbólica, mas real e universal. Além disso, a exaltação aponta para o retorno triunfal de Cristo. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 28, lembra que ele aparece a segunda vez, desta vez, não para levar pecado, mas para trazer salvação definitiva àqueles que o aguardam. O reino de Deus, iniciado na cruz e consumado na ressurreição, será plenamente manifestado no retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amigo, é interessante você esclarecer para a classe e trazer uma aplicação explicando que, se Cristo está exaltado acima de tudo, nossa vida deve refletir a submissão ao Pai, ao seu senhorio, nesse exato momento. A exaltação nos dá esperança, direção, e nos lembra que estamos vivendo entre a obra consumada da cruz e a manifestação plena de sua glória no futuro. A exaltação gloriosa não é apenas recompensa, mas também confirmação da eficácia da obra do Filho. Ela sela todo o propósito redentor de Deus e assegura que o plano divino de salvação se cumpre com perfeição. Em conclusão, meu amigo, a obra do Filho revela o plano perfeito do Pai. Ele desceu em humilhação, ele morreu em substituição e ele foi exaltado em glória. A humilhação nos ensina sobre obediência e serviço. O sacrifício redentor nos assegura perdão e reconciliação. A exaltação nos garante esperança e senhorio eterno. Uma grande pergunta, meu amigo, meu aluno, meu professor, ela deve ser feita. Estamos apenas admirando a obra do Filho ou estamos vivendo debaixo do senhorio daquele que foi exaltado acima de todo nome? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua classe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém.